Mais uma degustação e hoje é um Petit Nat Rosé do sudoeste da França. Eu já mostrei a bolsinha, mantenho a bolsa porque a gente deve deixar extremamente gelado um Petit Nat para provar, ok? O que nós temos aqui? Um vinho do sudoeste da França, como eu disse, da uva Cabernet Sauvignon com Semillon. É um rosé. Eu vou já abrir para ele não esquentar e mostrar para vocês o que a gente vai encontrar. Ele deve manter em pé na geladeira, como eu disse no vídeo que eu falei de vinhos naturais, método ancestral, e é a forma apropriada. Esse produtor, ele perdeu praticamente todas as suas uvas em 2017, é um Petit Nat safrado, e ele conseguiu salvar pequenas bagas que ele produziu esse Petit Nat. O Petit Nat tem que ser aberto muito rápido e servido rapidamente, porque senão ele sobe e você perde bastante. A gente abre com o saca-rolha de cerveja, ou no caso esse aqui é uma chave de vinho, e a gente abre muito rápido e já serve. Eu tenho medo sempre. Ups. E aí rapidamente você deve servir ele. Uma quantidade considerável. Vocês vão ver aqui, olha que ele, como é turvo dentro, vou mostrar aqui nessa câmera mais central, para vocês perceberem que ele tem as leveduras dentro, ele não foi filtrado. Se eu tivesse mexido essa garrafa, você teria visto isso misturado no vinho. A intenção no Petit Nat não é isso, eles pedem para você deixar no fundo da garrafa. E dentro aí você tem a tampinha coroa, tá vendo? E dentro sempre tem essa proteção para evitar qualquer contaminação ao espumante, ok? Primeira coisa que a gente percebe é que o perlage dele, obviamente, sobe muito rápido porque é natural, né? Então, a quantidade da pressão vai ser menor, não chega a ser muito alta. Então, e eu coloquei uma taça ampla. A gente vai perceber primeiros aromas. Nossa, eu senti especiarias, eu senti uma pimenta doce. Vai ter frutas, vai ter castanhas, mas eu senti pimenta doce, eu senti como se fosse um açafrão também, um curry, senti bastante condimentado. Uma fruta selvagem, obviamente, bem diferente dos espumantes que são controladas as leveduras, né, e tudo mais. E a gente pode ver que a coloração dele, a gente vai falar que é límpido, porque não tem as partículas sólidas que ficaram no fundo da garrafa. Tem alguma coisinha aqui dentro, vou tentar mostrar para vocês nessa câmera aqui, mas é micro, e não é problema, já que uma vez que ele tem as leveduras dentro, então não é considerado um defeito. A coloração já é um salmão bem interessante, uma cor bem viva, né? Uma cor bem avançada para um espumante, muito interessante. Aí a gente vai aos aromas. Vou degustar de forma bem informal um Petit Nat, tá, gente? Porque a ideia aqui, como eu disse, alguns vídeos a gente vai fazer mais certinho, outros menos formais, que é exatamente para a gente entender a informalidade de alguns momentos, que a gente está com os amigos ou tem alguma ocasião e não precisa fazer aquela ficha técnica completa, ainda mais que a gente está falando de um Petit Nat, que é um espumante que método ancestral que foge a alguns controles. Então a gente vai encontrar, eu encontro frutas, obviamente, encontro algo de um verde, como se fosse uma folha verde, talvez a folha das próprias frutas, da amora, do morango, e encontro algo de especiarias, eu encontro bem. A ficha técnica não diz isso, mas eu abri e senti essa coisa da especiaria doce e também de alguns condimentos, como curry. Eu senti uma pimenta docinha, uma pimenta tipo biquinho, sabe? Uma pimenta doce. Vamos provar esse espumante. Acidez bem marcante,
apesar de você não ver tantas borbulhas, né, na garrafa, na taça, você sente ele vibrando na boca, acidez bem interessante, bem alta, encorpado, é Brut, tá? A gente aqui tem um açúcar residualzinho, eu sinto, mas eu acho que ele tá na categoria de Brut, deixa eu olhar, seco tá na categoria de Brut, porque a gente percebe que ele é Brut. Poderia dizer que eu fiquei na dúvida, porque devido a essas frutas, às vezes dá uma sensação, mesmo Brut, que ele é mais leve, mas ele é Brut. Interessantíssimo, um espumante bem encorpado, bem estruturado. É um espumante, eu diria que na boca é bem encorpado, essa é a categoria, e um final longo, ok? Acidez vibrante, excelente. Tem uma presença de tanino, obviamente porque o rosé a gente sente um pouco essa estrutura. Senti ele bem encorpado, bem, como eu disse, que dos vinhos naturais às vezes eles são um pouco indigestos. Eu achei ele pesado, mas de forma positiva. Mas você não consegue beber uma garrafa toda. Não é um espumante tão leve que você leva de uma forma fácil. É um espumante que você vai precisar digerir ele. Que com o tempo você fala, chega, ele é bem encorpado. Isso é um clássico Petit Nat Brut. Às vezes você tem uns mais doces, eu não sou fã. Quando eu pesquisei para comprar para o curso, fiz questão de procurar secos, porque eu não sou uma fã de espumantes mais leves e mais doces. Eu prefiro o Brut, ou o Extra Brut, ou o Nature. Então, é assim que é servido um Petit Nat. A gente não deve fazer muito movimento com as garrafas e manter as leveduras embaixo. O que é interessante mais nesse espumante? Atrás, infelizmente, eles colocam o contrarótulo, é obrigatório colocar o contrarótulo do importador. Então, cobre o contrarótulo original, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês que tá coberto. Tem um adesivo por baixo, vocês vão ver uma sombra bem de leve. Vou tentar pegar o contrarótulo dele na internet para postar para vocês, né? Porque aqui eu não vou conseguir tirar, eu tô rasgando. Qual era a minha ideia? Falar para vocês de alguns selos que tem aqui nesse espumante. Ele é um espumante, eu acho que eu consegui aqui para mostrar para vocês. Ele leva 2 símbolos de vinhos naturais, ok? Então você tem aqui 2 símbolos, ainda tá com a folhinha por cima, mas já vai dar para vocês verem, que é o símbolo de vinho natural da França e o Demeter, que são os dois vamos ver se foca aqui, que são os dois mais importantes para a gente dizer se um vinho, ali o meio com a folhinha é o francês e o de baixo é o Demeter. Esses dois símbolozinhos representam que eles estão classificados na categoria de vinhos orgânicos e biodinâmicos. O de cima, como eu disse, é o francês e o de baixo é o Demeter, que é um certificado internacional muito forte na Europa. Eles controlam tudo. Para você tirar um título, são anos e anos para controlar o seu tipo de colheita, o seu tipo de plantio, o tipo de terra, como a sua terra está cuidada. Eles vão fazer análises técnicas nas suas terras para verificar se ela realmente está livre de qualquer produto químico, qualquer coisa que não seja considerado natural. E o vinho também é controlado. Então esses dois símbolos, o francês e o Demeter, são os maiores reguladores de vinhos orgânicos e biodinâmicos da Europa. São muito importantes. Alguns produtores optam por não participar, são símbolos muito difíceis, porque você tem que pagar para entrar. Você solicitar isso demora muitos anos, às vezes um produtor já e ele não está classificado porque ainda faltam 3 anos para entrar no prazo. Às vezes eles analisam por 5 ou 10 anos a sua terra para ver se você está dentro de uma normativa que eles consideram apropriada para ter o símbolo Demeter, ok? A gente vai perceber aqui na taça agora, praticamente eu não tenho borbulha nenhuma, não tenho perlagem nenhuma,
Porque quando a gente está falando de pet nat, a borbulha, como ela foi criada de forma natural e sem ser intencional, não se espera tanto isso dele. O que você espera é exatamente um espumante diferenciado do que a gente está acostumado. A gente vai provar um espumante que tem características únicas, né, isoladas do habitual. Então é interessantíssimo porque aqui e é impressionante porque eu comecei falando o vídeo que é da safra 2017, tá aqui no contrarótulo, no rótulo não tá, mas aqui no contrarótulo atrás, ó, tá a safra 2017, contrarótulo vocês vão ver que já tá toda rasgadinho, né? E o que a gente tem aqui nesse contrarótulo falando que ele é safra 2017? Deixa eu ver se eu foco aqui. Ele é um safra 2017, espetacular, tá todo rasgado já o contrarótulo. A gente tem um espumante de uma safra ruim, né? O que aconteceu? Houve perda de todo o plantio e ao mesmo tempo o produtor conseguiu fazer um pet nat de altíssima qualidade. Excelente produto. Então a gente chega à conclusão que a safra é muito relativa ao que você vai conseguir fazer. Eu diria, isso não faz parte desse curso, mas é importante a gente entender que a safra de um vinho, ela pode ter dois fatores positivos. Ela pode ser positiva para o produtor porque ele consegue mais colheita e com isso fazer mais vinho, principalmente quando é vinhos comuns. E pode ser negativa para o produtor no sentido que ele é preso numa legislação que não permite ele fazer um vinho fora da legislação, e aí se a safra é ruim ele fica muito fechado, muito limitado. Então, no caso desse aqui, ele perdeu a colheita não foi boa, mas ele consegue fazer um pet nat, não tem uma apelação de origem controlada. Então, esse é um pet nat de Bergerac, no sudoeste da França, de um ano ruim. Então, o que a gente tem aqui? Um vinho de uma denominação, mas ele está fora da AOC, ele não coloca AOC Bergerac, ou seja, ele segue, é um pet nat, mas está fora da denominação, só é da região, né? Não tem uma AOC específica para ele, e ele consegue produzir um excelente espumante fora das legislações, das regrinhas. Então, assim, um ano ruim, ele é ruim para quem quer estar dentro da lei. Então, se a gente pega um champanhe e é um ano ruim, talvez vai ser ruim para todo mundo, porque para você colocar AOC champanhe você tem regras. Ele não, ele fora da regra, ele conseguiu fazer um bom espumante. Excelente, por sinal. Já tomei outros e esse é de altíssima qualidade. Em um ano ruim. Então, a gente tem que entender que nem sempre o que está nos livros, que está como denominação de uma safra ruim, realmente ela é ruim para todos os produtores. Existem produtores que conseguem se sobressair exatamente nos anos ruins. Eles diminuem a quantidade de uvas colhidas, eles diminuem a produção e produzem melhor. Obviamente, em anos bons, se produz mais, se vende mais, se ganha mais dinheiro. Mas em anos ruins, você consegue também produtos de altíssima qualidade. Você fatura menos, obviamente, porque você vai ter menos produto, ok? Então, isso a gente tem que deixar bem claro, porque às vezes a gente fica muito preso a safra. E safra não é tudo no mundo do vinho, ok? Então, fica aqui a dica de mais um espumante para vocês provarem. Diferente de tudo que vocês estão acostumados e provavelmente não espere muitas borbulhas, mas sim uma explosão de sabores e, obviamente, um aroma, um nariz maravilhoso. É importante também lembrar que os pet nats, apesar de terem contato com as leveduras, são para serem consumidos de 2 a 3 anos no máximo. A gente não deve guardar excessivamente por muito tempo essas garrafas, ok? Até o próximo vídeo.